Você está no canal Chef Sandra Maciel e aqui você vai aprender panificação e confeitaria sem glúten, sem leite. Hoje a Ana Paula voltou! Oi! Eba, a Ana Paula vai fazer um pão low carb. A Ana Paula é farmacêutica e vai explicar um pouquinho sobre o pão low carb. E você não vai precisar nem de batedeira de bolo e nem de liquidificador. Que gostoso! Vamos fazer o pão low carb? Para esse pão, nós utilizamos a farinha de coco. Farinha de coco é uma farinha de oleaginosa, assim como a farinha de amêndoas, por exemplo. Então, ela é rica em gordura e baixa quantidade de carboidratos. Numa receita low carb, a gente não pode estar usando as farinhas refinadas, que a gente chama, que são todas elas, a maioria que a gente conhece, né? Farinha de arroz, farinha de trigo, etc. Mas sim as farinhas de oleaginosas, como a farinha de coco que foi utilizada. O mel, ele é usado como um espessante, ele melhora a maciez da massa e por ele ter baixíssima quantidade de carboidratos, ele pode ser usado numa receita low carb. Para o azeite, a gente sempre tem que selecionar, como a gente chama de gorduras boas. Então, por exemplo, nesse caso, a gente utilizou o azeite de oliva. Poderia ser também óleo de coco, ou se você não é intolerante à lactose, a manteiga ou até o ghee, né? Só não poderia estar usando esses óleos comuns de cozinha numa receita low carb. Os ovos, a gente usou meia dúzia nessa receita e eles são muito bons para gerar saciedade e também porque são muito ricos em proteínas, em albumina, então eles são amplamente utilizados aí nas receitas low carb. O psyllium, ele é um ótimo regulador intestinal, né? Ele vem nessa forma de farinha, né? Mas na verdade eles são cascas das sementes de uma planta, o nome é Plantago ovata, né? A gente chama de psyllium, e ele é um excelente regulador intestinal, ele produz uma sensação grande de saciedade, porque ele é riquíssimo em fibras, então em conjunto com a água, ele vai trazer essa saciedade e essa motilidade intestinal saudável. Ainda mais que nessa receita a gente usou uma combinação boa de sementes, linhaça, chia e gergelim junto com o psyllium, então tudo isso é uma riqueza muito grande de fibras que produz saciedade, que produz o trânsito normal do sistema digestório no geral. Então, uma receita muito saudável aí pra gente incluir na nossa alimentação. Para começar esse pão, você vai precisar de 1/3 de xícara de linhaça, 1/3 de xícara de chia, 1/3 de xícara de gergelim, 1/3 de xícara de psyllium e 2 xícaras de água bem quente. Então vamos, Ana, começar esse pãozinho gostoso, low carb? Que delícia! Primeiro comece com a linhaça, depois a chia, aí o gergelim e o psyllium. Coloque, então, de molho em água quente por 15 minutos. Misture muito bem todas as sementes. Ainda vai precisar de 6 ovos grandes inteiros, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de azeite, 1 colher de sopa de vinagre, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de farinha de coco e 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Coloque as sementes que estavam de molho. Elas formam um gel, fica bem firme. Essas sementes que dão a liga no pão. Coloque os ovos, o mel, o azeite, o vinagre, o sal, a farinha de coco e o fermento. Agora é só misturar bem. Então esse é o ponto da massa. Não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Sim!
Olha que linda essa florzinha. Alguns chamam de buquê de noiva, outros chamam grinalda. Olha como ela está linda. Com essa massa, você pode fazer um pão grande ou dois pequenos, mas é muito importante que a forma esteja bem untada e enfarinhada, porque a massa é muito macia e pode grudar na forma. Aqui Ana Paula untou com óleo e polvilhou sementes de linhaça, mas você também pode untar a forma, cobrir com papel manteiga e untar novamente. Se o seu forno não é muito potente, você pode fazer 2 pães pequenos. Leve para crescer em local protegido do vento durante cerca de 30 minutos ou até que estejam crescidos. Uau, já cresceram, né, Ana? Uau, que delícia! Tão lindos. Então, depois dos pães já crescidos, vamos colocar na forma para poder assar. Leve para assar em forno pré-aquecido por 10 minutos a 225 graus Celsius, por aproximadamente 40 minutos ou até que estejam dourados. O cheiro tá maravilhoso. Que lindo, Ana! Olha, ficaram perfeitinhos. Olha só que pão maravilhoso. Super macio, né, Ana? Super. Textura bem macia. Então a gente vai colocar esse olhinho. Ele é um óleo temperado. A receita dele tá aqui no link acima. O nome do vídeo é 3 molhos veganos. Ai, que delícia! Olha aqui, Ana. Muito delicioso mesmo. Macio mesmo. Bem macio. Perfeito. Aprovadíssimo.